Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Bom, hoje já é dia 3 de novembro e nós estamos aqui para o nosso terceiro dia dos 30 dias dos conselhos de Salomão no livro de Provérbios na Bíblia Sagrada. Estou bem cansado aqui, estou exausto, trabalhei a noite inteira e estou até agora trabalhando na minha casa, a gente fez algumas mudanças aqui. E eu parei agora para fazer esse vídeo para vocês, porque eu não esqueci de vocês aqui não. Então vamos lá para o nosso terceiro dia, nosso terceiro conselho. Lá no livro de Provérbios, no capítulo 22, verso 26 e 27, diz assim: Não esteja entre os que se comprometem e ficam por fiadores de dívidas, pois se você não tiver com que pagar, tirarão até a sua cama. Pô, aqui ele está falando sobre dívida, sobre fiador, sobre você contar com a fidelidade de outras pessoas, né? É, ah, eu não sei como isso funciona direito, mas uma pessoa, você garantir a dívida de outra pessoa, ou você entrar na dívida por outra pessoa. Eu tive um colega de trabalho, né, que um dia ele me chamou, uns 4, 5 anos depois do ocorrido, ele me chamou um dia, a gente conversando, e ele falou, cara, eu preciso te falar uma coisa, porque eu preciso pedir alguns conselhos para você e tal. O que aconteceu? Um rapaz pediu um dinheiro emprestado para ele, e ele fez um empréstimo no banco, no nome dele, para dar o dinheiro para o cara, e com a promessa de que o cara pagaria essa dívida para ele. Então o boleto ia chegar, ele ia mandar o boleto para o cara e o cara ia pagar o boleto. E nesses 5 anos depois, eram exatamente 5 anos, ele não havia pago nem uma parcela do boleto. E esse rapaz que fez o empréstimo, esse que pegou o empréstimo, que veio falar comigo, ele era um cara carente assim de cuidado, porque ele tinha uma questão bem delicada com o filho, que tinha uma necessidade especial, particular, então ele precisava dedicar tempo para o filho, então ele não podia, por exemplo, ter dois empregos para gerar uma renda extra, para ajudar ele a pagar as contas, para ajudar ele a quitar essa dívida, ele não tinha. E nesse momento que ele veio falar comigo, ele já estava bem quieto, porque ele conseguiu pagar algumas parcelas, e aí fez um acordo, e aí não conseguiu quitar, e o rapaz saiu da empresa, foi morar em outro lugar, e ele nunca mais viu o cara. E é isso aqui. Então quando ele fala aqui, ó, podem tirar até a sua cama. O que é tirar a sua cama? Vamos aplicar isso aqui nos nossos dias? Tirar a sua cama pode ser tirar o seu sono, pode ser tirar a sua paz, pode ser fazer com que você vire madrugadas, em claro, pensando na dívida dos outros, em algo que outra pessoa prometeu, que outra pessoa se comprometeu, e você foi lá de bom grado para ajudar, porque é claro que você vai ajudar uma pessoa assim, nessa condição, se você tiver um bom coração, se você for uma boa pessoa. Às vezes até abusam, né, da inocência de alguns para tirar proveito sobre isso. Mas aqui ele está dando esse conselho. Então, o terceiro conselho desses 30 dias de conselhos aqui em Provérbios é: não seja fiador de ninguém. O apóstolo Paulo vai falar lá na carta aos Romanos, no capítulo 13, no verso 8, por ali, ele vai falar assim, ó, não tenha dívida com ninguém a não ser o amor. Então, qual a dívida que nós precisamos ter com outras pessoas? O amor. Se não for essa dívida, procure não ter. Tem um pastor que ele fala assim que ter dívida ou se manter em dívida é até um pecado, porque como que você vai chegar, por exemplo, eu prego o evangelho, como que eu vou pregar o evangelho para alguém que eu estou devendo? Isso é até uma falta de caráter, né? Quando é justo, é uma falta de caráter. Então, se manter em dívida propositalmente, ou fazer dívida só para luxar, ou fazer dívida só para ostentar, só para mostrar para os outros, cara, sai dessa. Não faça isso não. Então, nesse mês de novembro, novembro azul, ó o dedo, para quem está chegando, para quem está nos 40, aí na casa dos 40. Então, vamos cuidar da nossa saúde, cuidar da nossa saúde física, cuidar da nossa saúde psicológica e cuidar da nossa saúde espiritual. Como eu disse no primeiro vídeo, nós caminhamos e andamos sobre esses três pilares, né? Saúde física, saúde emocional e saúde espiritual. Então, se você está mal em um, vai afetar o outro e o outro vai se enfraquecer. Então, nós precisamos dessa trícepe, dessas três bases, desses três pilares.
Em Eclesiastes, a palavra vai falar que o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Então nós precisamos aí ter tudo isso bem resolvido, muito bem resolvido, para que a gente não caia nesse laço, para que a gente não perca o nosso sono, para que a gente não perca a nossa paz. Nós precisamos ser devedores somente do amor fraterno, como o apóstolo Paulo diz lá na carta aos Romanos, no capítulo 13, verso 8. Vai lá ler esse trecho que você vai entender direito o que ele fala sobre isso. Então é isso, galera. Então é isso. Esse é o terceiro dia, 3 de novembro aqui. Eu estou gravando esse vídeo agora às 17 horas. Já vou editar e já vou mandar aqui para as redes sociais. Então fica comigo aqui. Se você gostou desse vídeo, dessa dica, desse conselho, curte esse vídeo, comenta alguma coisa aí, compartilha esse vídeo com mais pessoas e nós vamos juntos fazer a palavra do Senhor conhecida pelo maior número de pessoas possível. Amém? Deus te abençoe.